Oi pessoal, meu nome é Silvia do canal Silvia Ramos Atelier. Vou apresentar como faço esta mini carteira. É ideal para quem gosta de levar poucos itens. Tem espaço para cartões, documento de habilitação, dinheiro e moedas. É confeccionada com tecido tricoline 100% algodão e estruturada com filão filter. Inscrevam no nosso canal, curtam e deixem seus comentários. Novidades na nossa página no Facebook. Visite nosso site www.silviaramosatelier.com.br. Vamos fazer agora! Para fazer a mini carteira, eu estou utilizando apenas uma estampa. Para o corpo, 2 vezes de 17 por 21,5, sendo que numa delas eu vou cortar aqui na altura, medindo 10 centímetros e 11,5. Uma vez de 16 por 10 no filão filter. Este material é próprio para estruturar carteiras. É gramatura 250 e a composição é poliéster. Para contornar o corpo, 60 centímetros de viés fabricado de 35 milímetros. Bolso dos cartões, uma vez de 44 por 10. Bolso de documento ou foto, uma vez de 8 por 10 no plástico e um pedaço de viés de 11 centímetros. Para o fecho, 2 vezes de 7,5 por 5 e uma vez de 7 por 5 no filão filter. Vamos precisar de um botão colchete. Para o bolso embutido, uma vez de 14 por 10,5 e um zíper de 10 centímetros. Bom, eu vou iniciar pelo bolso dos cartões. Esta estampa aqui parece não ter desenho, composição em pé, mas tem. Eu tenho este botãozinho aqui, que é um coraçãozinho com uma folha, né? Parecendo uma maçã. Então eu vou considerar que ela está com a posição em pé dessa forma aqui, tá? Que é assim, olha. Estaria de ponta cabeça. Então, mantendo a estampa em posição em pé, eu vou virar aqui assim, olha, do lado avesso. E eu desenhei com caneta temporária estas linhas aqui. E as medidas são este espaço aqui, com a primeira linha, mede 5,5 centímetros. O segundo espaço, 4,5, 5,5, 4,5, 5,5, 4,5, 5,5 e aqui vai sobrar 8,5 centímetros. Então eu vou dobrar com a ajuda aqui dessa minha régua flexível bem fininha. Eu vou posicionar aqui nessa primeira linha e vou dobrar para o avesso. Aqui. Então, eu marco bem a dobra, né? Vinco a dobra. Aí, esta próxima marcação, eu vou dobrar para o lado direito, dessa forma aqui. A terceira linha, avesso com avesso. Pego a minha reguinha pra cá. Tá? Eu vou dobrando, deixando bem alinhadinho. A próxima dobra pro lado direito. E vou até o final.
esta última dobra, 8,5 centímetros. Vou dobrar pra cá. E ele tem que dar certinho aqui. Agora eu vou passar com ferro para ficar bem vincado estas dobras. Bom, então, olha, passei com ferro para marcar bem as dobras. E agora eu vou rebater uma costura aqui bem na beiradinha da borda de cada divisória. Tá? São 1, 2, 3, 4. Vamos para a máquina. Agora, este próximo aqui, eu vou afastar este primeiro aqui para trás. Assim. Bom, então, rebati a costura. Agora, aqui, nesta parte que está aberta, eu vou refilar um pouquinho para que aqui tenha a largura de 8 centímetros. Vou posicionar na placa 8 centímetros. Vou ter que refilar esse meio centímetro que sobrou. Bom, agora eu vou pegar a parte do corpo, essas duas aqui, medindo 17 por 10 e 17 por 11,5. Nesta parte de 17 por 10, este bolso aqui dos cartões vai ser posicionado aqui do lado esquerdo. Tá? Então, eu vou prender aqui, bem na beiradinha, uma costura de segurança, aqui e aqui. Bom, então está aqui tudo bem alinhadinho, em cima, embaixo e aqui na lateral esquerda. E eu vou prender este trecho aqui com uma costurinha bem aqui na beiradinha. Bom, agora vamos para o bolso, que ficará aqui do lado direito, que é um bolso transparente. Então, eu vou pegar o plástico e o acabamento do viés, que eu vou colocar aqui do lado esquerdo. Então, eu vou dobrar este viés aqui nesta borda, né, do viés, eu vou dobrar. E depois, esta daqui eu vou dobrar pra cá. Tá? Só que eu vou deixar este de baixo um pouquinho maior do que o de cima. Então, eu vou encaixar o plástico aqui no meio, tá? Vai haver uma sobrinha nas duas pontas. E vou prender, começando aqui, né, de baixo pra cima, com uma costurinha aqui, bem na beiradinha. Bom, então eu prendi o viés com estas presilhas e para o plástico não agarrar aqui na mesa da máquina, eu vou colocar por baixo um papel. Bom, o tamanho do ponto aqui eu vou deixar no 4,5. Tá? Porque ponto pequeno aqui não é muito recomendado, bom, dificilmente o plástico iria destacar, né? Mas eu, por segurança, vou deixar um ponto maior. Tá? Então, aqui eu tenho que pegar a parte de cima e a parte de baixo do viés.
Como o plástico é transparente, dá para eu ver. Tirar já as presilhas. Eu empurro o plástico contra a dobra aqui do viés, para ele ficar bem reto. Bom, então, feito o acabamento com o viés na lateral esquerda, eu vou cortar estas pontas, o excesso. Vou posicionar aqui do lado direito, alinhando bem a parte de baixo, de cima e a lateral. E vou prender aqui, bem na beiradinha, os pontinhos de segurança, somente aqui, em cima do viés. Bom, prontinho, prendi aqui e aqui. Agora eu vou pegar este outro pedaço aqui, que será a parte de trás, né? Aqui, ele vai ficar aqui. Então, o posicionamento aqui da minha maçãzinha em pé. Aqui também está em pé. Eu vou sobrepor direito com direito, então eu vou virar aqui, assim. Eu vou alinhar esta parte aqui de cima e vou passar uma costura para prender. A margem é importante que seja de meio centímetro. Então, depois nós vamos virar isso aqui para trás, tá? Vamos prender somente aqui em cima. Tamanho do ponto, 4,5. Bom, então, feito a costura, eu vou trazer este tecido para trás. Aqui eu abro bem aqui, vinco bem aqui a emenda. Vou trazer este tecido aqui para trás. Vou alinhar as partes de baixo aqui. Aqui vai ficar com este acabamento, né? Então, eu vou rebater uma costura aqui. E também vou passar zigue-zague nestes 3 lados. Alinho bem, tudo direitinho e posso prender com presilhas. Bom, na hora de passar o zigue-zague, nesta parte do plástico, eu vou colocar o calcador antiaderente. Uma dica aqui é não usar o ponto zigue-zague grande, tá? Porque aqui, como a margem vai ser de meio centímetro, o ponto não pode ultrapassar este meio centímetro. Bom, então, rebati a costura, passei zigue-zague dos 3 lados, mas eu esqueci de fazer uma observação. Antes de passar o zigue-zague aqui, temos que conferir se esta altura aqui ficou com 10 centímetros, tá? Então, pode haver uma diferença, dependendo da forma como que foi costurado. Então, se necessário, refilar esta parte aqui de baixo, para que a altura fique com 10 centímetros, tá? Então, esta parte dos bolsos dos cartões e aqui o bolso transparente, ficou assim, que é a parte de trás. Vou reservar esta parte. Bom, então agora eu peguei o bolso, o tecidinho do bolso embutido, o zíper
e o corpo que mede 17 por 21,5. Aqui no tecidinho do bolso embutido, eu desenhei no lado avesso este retângulo medindo 7,5 centímetros por 1. Eu tenho que deixar a margem aqui do lado esquerdo de 1,5 centímetro. Do lado direito 1,5 centímetro e aqui também, certo? Então, deixando estas margens, o retângulo ele vai ter 7,5 centímetros. E desenhei no meio esta linha aqui e no canto estes dois V's, um V aqui, outro aqui, que depois que eu costurar, eu vou fazer um corte aqui de abertura. Feito o desenho do retângulo, vou fixar aqui na parte do corpo. Então, o corpo é assim. Eu dobrei aqui ao meio, na altura. Aqui o meu desenho está em pé, esta será a parte externa da carteira. O bolso embutido, ele vai aqui deste lado aqui. Ele vai em pé deste lado. Então, o retângulo aqui, eu vou sobrepor direito do tecido com direito aqui. Vou abrir novamente o tecido do corpo. Então, eu vou alinhar aqui e aqui. Eu vou prender com alfinetes e depois eu vou passar uma costura sobre o retângulo. Então, feito a costura do retângulo, eu vou cortar nesta marcação, iniciando com o abridor de casas e continuando com a tesoura. Aqui no cantinho, tomar cuidado para não cortar os pontos. Tem que aproximar bem, porém não posso cortar os pontos. Agora eu vou dobrar bem, abrir aqui bem a emenda, vincar a emenda. Aí eu vou passar este tecido aqui do bolso pro outro lado, pela abertura. Então, eu tenho que dobrar bem na dobra. Aqui. Então, ele vai ficar essa abertura aqui. Tá? Eu vou dobrar aqui direitinho e já volto. Bom, então ficou assim a abertura. Aqui é o tecido do corpo, a parte externa, e aqui é o tecidinho do bolso. Então, eu tenho aqui o zíper. Este zíper é um zíper que eu comprei. Quando a gente compra na loja, a gente pede zíper de 10 centímetros. Mas veja bem, 10 centímetros é o tamanho do trilho, do início ao final do trilho. Ele vem com um pouco a mais.
né? Ele vem com 12, 13 centímetros, tá? Mas o trilho tem 10. Caso vocês forem usar o tecido de metro, o zíper de metro, então corta ele com uns 12 a 13 centímetros. Então, quando eu comprei, ele veio assim, já com o cursor, e ele veio com este grampo aqui, terminal, de início e final. Eu retirei estes grampinhos, utilizando aqui esse alicate de unha. Retirei, então ficou assim, olha, sem. Depois eu tirei o cursor e repassei ele para posicionar no meio e manter o zíper fechado. Então, eu vou posicionar este zíper, esta ponta aqui, este afunilamento aqui da cabecinha dele, o sentido é fechado para a esquerda. Então, eu vou colocar por trás aqui do bolso, sentido do cursor fechado para a esquerda, tá? Vou distribuir aqui, olha. Então, eu vou centralizar este zíper. Se quiser prender com um alinhavo à mão, pode prender, ou alfinetes, né? Ou então pode passar a costura direto. Então, eu vou rebater uma costura ao redor aqui deste retângulo, bem aqui na beiradinha, para prender o zíper. O zíper está preso, agora vamos fechar o bolso. Então, eu vou dobrar aqui. E vou fechar estes 3 lados aqui do bolso, mas eu tenho que fechar apenas este tecido do bolso. Eu tenho que afastar o tecido do corpo. Então, eu vou iniciar a costura, vou virar assim, trago este tecido pra cá, vou alinhar aqui, vou passar a costura aqui. Depois, eu trago essa parte do tecido externo pra cá, costuro aqui, trago essa parte pra cá e fecho essa lateral, a margem de meio centímetro. Fechei o bolso, agora eu vou cortar o excesso aqui das pontas do zíper. Então, o bolsinho embutido ficou assim. Bom, agora eu vou pegar o filão filter do corpo, eu vou alinhar ele aqui na dobra central, né? Então, vai haver uma sobra aqui embaixo e um pouquinho aqui dos dois lados, e eu vou prender com uma costura de segurança bem aqui na beiradinha, para que o filão ele fique bem encostado na dobra. Bom, então eu vou passar lá, vou prender o filter aqui no corpo e já volto. Bom, então prendi aqui com uma costura de segurança o filter somente nesta parte aqui do corpo, porque aqui eu vou dobrar. Vou reservar essa parte para fazer o fecho. Então, o fecho nós temos aqui
2 tecidinhos e o filter. Bom, num dos tecidinhos, eu vou desenhar aqui, nos 2 cantos, estas curvas aqui, utilizando uma moeda de R$1. Então, eu já desenhei aqui no meu, olha, eu alinhei aqui no tecido e passei a caneta. E neste outro canto aqui também. Reservo o outro pedacinho, assim. Olha, esta é a minha parte que vai ficar com o botãozinho aqui, encaixar na parte do corpo. Então, eu vou alinhar estes 3 lados, que aqui vai haver esta sobrinha aqui do tecido. Eu vou marcar aqui no lado do tecido um pontinho centralizado aqui nesta medida, e desta borda para cá 2 centímetros. Marquei um pontinho. Neste pontinho eu vou usar o alicate vazador para fazer um furinho. Vou utilizar este pininho aqui, que é o menor furo, tá? Então, vou colocar aqui, vou furar tecido com o filter. Então, aqui eu vou encaixar o lado do meu botão, o lado macho. São estas 2 pecinhas aqui. Então, este daqui vai por trás. E aqui o lado macho, aqui, vou fazer o aperto no balancinho. O lado fêmea vai ser aqui no corpo, deste lado aqui, centralizando essa medida. E desta borda para cá, vou colocar a régua aqui em 3 centímetros para marcar o ponto onde vai o botão. Então, é bem aqui, ó. Agora, eu afasto novamente esse tecido do forro e furo aqui. Vou conferir aqui, olha. Então, são essas 2 partezinhas aqui. Então, essa partezinha que tem a calotinha vai aqui por trás, vai ficar embutido. E aqui o lado fêmea. Então, eu vou fazer o aperto no balancinho e já volto. Bom, então, já apertei os 2 lados do botão no balancinho. Então, aqui vai ser assim, ele vai ficar assim. Tá? Então, agora vamos colocar este lado aqui do tecido, que será a parte da frente. Então, eu vou sobrepor o lado direito da estampa com direito. Aqui estão as curvinhas. Eu vou fechar estes 3 lados aqui com margem de meio centímetro. E aqui eu vou guiar o meu pezinho calcador para fazer as curvas. Tá? Então, esta ponta aqui vai ficar aberta, que vai ser por onde eu vou desvirar. Bom, então, feita a costura, eu vou cortar estes cantos. E vou tirar também esta borda aqui somente do filão. Tá? Então, eu vou afastar aqui o tecido
tomando cuidado para não cortar os pontos, para retirar esta borda do filon. Agora eu vou desvirar por essa abertura. Vou empurrar aqui com esta agulha. Bom, agora eu vou rebater aqui, ó, nesses 3 lados com uma costura reta. Vou lá na máquina e já volto. Prontinho, rebati esta costura aqui no fecho, ficou assim. Bom, então agora a parte do corpo eu vou passar zigue-zague para unir estas partes, fechando estes 3 lados, tá? Vou passar o zigue-zague aqui e já volto. Bom, então passei zigue-zague nesses 3 lados. Agora eu vou dobrar assim, bem ao meio. Vou encaixar aqui o fecho do botão, deixar bem retinho aqui, e eu viro aqui na parte de trás e marquei com caneta aqui esta lateral e esta lateralzinha aqui, olha. Então, aqui vai ser onde eu vou posicionar, eu tiro aqui novamente, e esta ponta aqui eu vou prender aqui. O que pode ser feito também é marcar o centro do fecho e o centro desta medida aqui, alinhar centro com centro e costurar. Só que eu gosto de fazer dessa forma aqui, porque às vezes dá uma diferencinha na posição do botão. Abrir aqui, ó, novamente, sim, e passar uma costurinha aqui bem na beiradinha de segurança. Bom, então eu posicionei aqui o meu fecho nas marcações que eu fiz, mas como quando a gente costura, a tendência é empurrar esse tecido de cima, eu vou começar a costurar aqui do meio do fecho para cá. Bom, então já fixei aqui o fecho, vai ficar assim, olha. Agora vou juntar com a parte dos bolsos. Eu vou alinhar aqui na parte inferior. Aqui vai haver esta sobra de um pouquinho mais de meio centímetro, 75 milímetros, tá? Eu vou prender essas 2 partes com alguns pontinhos aqui nos cantos, nos 4 cantos, e um aqui no meio. Aqui vai ser a abertura para colocar o dinheiro. Então, eu vou lá prender e já volto. Prontinho, juntei as 2 partes, prendi com alguns pontos aqui, 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 aqui no meio, aqui e aqui também com alguns pontinhos. Agora, vamos para o acabamento final com o viés em toda a volta do corpo. Então, eu tenho aqui o viés com mais ou menos 60 centímetros. Eu vou manter ele dobrado. Eu vou dobrar aqui ó, o comecinho e vou posicionar nesta marca aqui da dobra do viés. Vou iniciar aqui pela parte de dentro. Eu tenho que alinhar o viés com o corpo. Aqui a borda do viés alinhado com a borda do corpo, eu vou costurar aqui com margem de meio centímetro. Então, quando chegar aqui na ponta, eu vou dar uma paradinha para fazer a virada. Aí eu vou mostrar na máquina. Depois de costurado, é que nós vamos virar para o lado externo e rebater a costura.
Bom, então aqui é importante estar bem alinhado, viés com o corpo da carteira e a margem de meio centímetro. Bom, então aqui antes de chegar no final, eu vou levantar o calcador, vou dobrar o viés para fora, formando essa diagonal aqui. Então aqui eu tenho que vir com a minha costura até esta dobra. Aí eu vou parar e fazer um reforço. Dou o reforço, corto a linha. Então agora eu dobro novamente, viro pra cá, que é onde eu vou continuar, né? Então esta diagonal tá em direção bem aqui do cantinho, aí eu dobro pra cá. Então, eu tenho aqui a diagonal. Então, eu vou iniciar a costura aqui. Com reforço. E vou costurar aqui. Quando chegar aqui no canto, eu vou fazer a mesma coisa. A agulha está para baixo, hein? Faço uma diagonal aqui, marco para fazer a marca, eu vou costurar até encontrar a marca. Dou um reforço. Corto a linha, dobro, viro aqui onde eu vou continuar, dobro pra cá, continuo aqui. Meio centímetro, cuidado para não pegar esta parte aqui, por isso que aqui tem que ter essa distância de 75 milímetros. Essa mesma coisa aqui. O fecho eu trago ele aqui para trás. Aqui como tá fica um pouco grosso, às vezes a minha máquina está pulando o ponto. Então eu dou um retrocesso para ele fazer o ponto. Vou deslocar o zíper um pouquinho. Aqui eu vou ultrapassar, né? Vou cortar aqui um pouquinho na diagonal. Para diminuir um pouquinho o volume. E passo direto.
Prontinho, agora é só virar todo o viés para a frente e rebater a costura na beiradinha. Eu vou iniciar também por aqui, ó, pela junção. Vou abrir aqui essa dobra do viés. Assim. E aqui, olha, eu vou dobrar esta dobra pra cá, para poder levar para a frente. Bom, então vamos trazer todo o viés para a frente. Então, eu vou iniciar aqui pela emenda. E aí, eu faço a dobrinha dos cantos assim, olha, aqui. Ah, aqui tem um detalhe que aqui no cantinho aqui, do plástico, antes de virar, eu cortei na diagonalzinha a pontinha do plástico. Só para não ficar pontiagudo. Então, vamos para a máquina. Bom, então aqui eu coloquei um papel por baixo da parte do plástico para não agarrar na mesa. Vou colocar aqui um calço aqui atrás para ajudar aqui no degrau. Bom, então, rebati a costura aqui, o acabamento do viés está pronto e a carteira mini ficou assim. O espaço aqui para os cartões, olha, são 3 cartões e aqui tem mais um espaço embaixo. Aqui nós colocamos um documento ou uma foto. Dinheiro. E as moedas. Está finalizada a carteira mini.